Vamos ver um vídeo que está relacionado, de certa forma, com a pregação de hoje. Se você passasse por nós e visse esse cartaz, o que você faria? Você tá bem? Você bem? Por que você se dividir? O que tá acontecendo? Ninguém nota, mano. Conversar? Tipo assim, às vezes o problema vem tudo de uma vez só, sabe? Mas eu acho que é uma fase, depois passa. Quem? Eu já não sei também. Já tentei terapia, já tentei remédio e parece que não resolve, sabe? Oi. Tudo bem com você? Não tá nada bem, não. Não, é complicado. Oi. Trata. E a vida da gente é cheia de altos e baixos. Tem dia que a gente tá feliz, tem dia que tá triste, tem dia que a gente se acha magro, tem dia que se acha gordo. Desistir da vida não é a solução. Para de dar. Então, as pessoas estão morrendo e eu mesmo não quero mais viver e as pessoas não percebem isso. Esse mês é mês Setembro Amarelo. E é justamente, eu acho que o mês que as pessoas mais acham que podem pedir ajuda por esperar que as outras tenham empatia por elas. É novo, bonito, uma vida pela frente. A gente é Vai guerreiro, a gente é guerreiro, a gente é ó. Gente, é muito bonito ver isso. Fica assim, não. Eu já cheguei no auge, no fundo do poço mesmo. E eu achei que não dava pra chegar mais fundo, eu cheguei mais fundo. Eu não consigo viver com o fato de que, tipo, existem pessoas aí e não tem ninguém fazendo nada por elas. Coincidentemente, esse ônibus passa bem aqui na frente. E tem um ponto aqui. Então, olha, perder um tempo, chegar um pouquinho atrasado no trabalho pra salvar uma vida. Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, um doutor especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar as suas ações, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: Cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: Aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: Vá
e faça o mesmo. Amém. Vamos orar? Mais uma vez. Senhor, que a Tua palavra possa encontrar espaço na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida. E que Teu Espírito nos ajude a compreendê-la nesta manhã e perceber todas as implicações que ela traz para a nossa vida cristã. Que assim seja, oramos com gratidão no nome de Jesus. Amém. Bom, esta história contada por Jesus é conhecida como a parábola do bom samaritano. E ela permite-nos entender em que consiste ser compassivo e misericordioso, assim como Deus é, como a Bíblia também requer de nós. Vamos, primeiramente, recordar que a palavra compaixão, no original em que a Bíblia foi escrita, significa sentir nas entranhas, né? Onde acreditava-se, então, ser o lugar que estava o amor e a misericórdia. Ou seja, ser movido ou tocado profundamente no íntimo, no profundo do coração, de tal forma que esta compaixão nos leva a uma ação de misericórdia. Não ficamos parados. Nós vamos socorrer quem precisa, vamos assistir ao necessitado, não importa quem seja e nem as suas condições. Então, como lemos, Jesus conta esta parábola para responder a uma pergunta que lhe faz um doutor da lei, um especialista na lei, nas regras religiosas da época. Um especialista, então, em assuntos religiosos, que não queria sair mal da conversa que ele mantém com Cristo. E a pergunta dele é: quem é o meu próximo? A segunda pergunta que ele faz: quem é o meu próximo? Então, esta é uma pergunta típica de quem só está preocupado em cumprir a lei e herdar a vida eterna e assim alcançar a sua salvação. Ao doutor da lei, interessa-lhe saber quem ele tem obrigação de amar e quem pode ficar de fora do seu amor. Não pensa no sofrimento dos outros. Na verdade, ele não conhece a compaixão e nem a misericórdia. Agora, Jesus, que vive aliviando o sofrimento dos que encontra pelo caminho, rompendo, quando necessário, com a lei do sábado ou com as normas de pureza, responde-lhe com um relato no qual expõe de forma muito clara como age quem vive movido pela compaixão de Deus. Então, no perigoso caminho que desce de Jerusalém para Jericó, um homem é apanhado por salteadores, por bandidos, por ladrões. Este homem está caído ao chão, sem nada, meio morto, abandonado à própria sorte. Não sabemos quem é. Poderia ser qualquer um de nós. Qualquer ser humano abatido pela violência, pela desgraça ou pelo abandono. E, de facto, há muita maldade, há muita dor e sofrimento no nosso mundo. Há muita gente caída pelos caminhos. Muitos a sofrer de forma evidente e visível, outros a sofrer de forma silenciosa, menos perceptível, solitários, uma dor de alma que a pandemia, inclusivamente, veio acentuar. Então, para o homem assaltado e caído da parábola de Jesus, aparecem dois religiosos, um sacerdote e um levita, como nós lemos, um após o outro. E cada um deles, ao ver este homem caído, fecham os olhos e o coração. É como se aquele homem ferido não existisse, não estivesse ali. Estavam, tanto o sacerdote quanto o levita, tão absorvidos pela sua religiosidade, que estavam como que cegos
para o mundo real, onde as pessoas lutam, trabalham e sofrem. Desviam-se e continuam o seu caminho, sem ajudar o homem caído no chão. Uma pergunta que surge é: não estaremos nós também a dar voltas para não encontrarmos os que sofrem? Estaremos tão ocupados somente conosco e com os nossos interesses que não há espaço no nosso coração para o próximo? Para o homem assaltado e caído da parábola de Jesus, aparece um terceiro viajante. Não é um religioso, não vem do templo, nem sequer pertence ao povo eleito. Para aqueles que ouviam essa parábola, essa história de Jesus, é um desprezível samaritano, com os quais os judeus não se relacionavam. E nós já ouvimos isso várias vezes aqui. Era um povo mais ao norte e que tinham se misturado séculos anteriores, com os quais os judeus não se relacionavam, tinham diferenças enormes uns com os outros. Então aparece esse samaritano e o ferido poderia então esperar o pior dele, já que não se davam. Mas a atuação do samaritano surpreende a todos. O samaritano chegou junto do ferido, viu, teve compaixão, parou e prestou-lhe o socorro necessário. De imediato fez pelo ferido tudo o que estava ao seu alcance. Desinfeta suas feridas com vinho, cura-as com azeite e as enfaixa. Depois monta-o no seu próprio animal e leva-o até uma estalagem, uma hospedaria, onde cuida dele pessoalmente e procura que o assistam da melhor maneira. Ele pagou e pagará outras despesas, caso estas ocorram. E ele fez tudo isso desinteressadamente, sem querer fazer troca com Deus. E esta é a dinâmica da verdadeira compaixão. Este samaritano, a ação dele, mostra-nos a dinâmica da verdadeira compaixão. Se fôssemos jornalistas de uma TV qualquer, em busca dos personagens ou das personagens desta parábola, supostamente, certo? Talvez os religiosos não iriam estar disponíveis para falar sobre a razão de não terem ajudado o ferido. Talvez a polícia dissesse que estava a recolher toda a informação possível para capturar os bandidos. Talvez o samaritano não quisesse falar do assunto para não se vangloriar. Mas certamente o homem assaltado e resgatado responderia algumas perguntas do jornalista, se calhar em direto. Né? Em direto. Então o jornalista poderia perguntar: como correu o assalto? Quem eram os bandidos, os assaltantes? E o ferido responderia assim, hipoteticamente falando, claro: não sei explicar, foi tudo tão de repente, surgiram vários ao mesmo tempo, não disseram nada, e com a primeira pancada que eu levei na cabeça eu fiquei atordoado. Caí e não me recordo muito mais, a não ser dos pontapés. Eles pegaram tudo que eu tinha e foram-se de forma apressada. Não consigo descrevê-los, não lembro da cara deles. Aí o jornalista faz uma outra pergunta, ainda em direto: você pensou que iria perder a vida? E o ferido, agora já recuperado, né, dando entrevista, responderia: era só o que estava na minha cabeça. Eu gemia de dor e sentia a morte muito próxima. Eu não via saída, não havia ninguém por perto para ajudar. O meu corpo tremia inteiro e eu estava cheio de medo e desespero. O jornalista ainda faz mais uma pergunta: qual foi o seu sentimento ao notar que os religiosos passaram ao largo sem lhe ajudar? Então, o assaltado responde assim: a princípio, eu pensei que Deus os tinha enviado, mas ao perceber a indiferença deles, eu comecei a chorar,
pois estava claro que Deus havia me rejeitado para sempre. A jornalista faz mais uma pergunta. Foi uma surpresa para si ser socorrido por um samaritano? E ele então responde: eu não esperava que um samaritano parasse e salvasse a minha vida. Não tenho palavras para lhe agradecer. Com ele eu aprendi que Deus é cheio de misericórdia. Bom, a entrevista continua, mas vamos parar por aqui, certo? Vamos cortar. Vamos cortar a entrevista e vamos voltar. Irmãos, a nossa igreja tem testemunhos muito bonitos no exercício da compaixão e da misericórdia. E nós sabemos isso. Nós participamos disso, de certa forma, né? Estamos envolvidos, por exemplo, no Serve the City, algumas pessoas da nossa igreja, que trabalha com pessoas em grande necessidade, em grande dificuldade. O projeto Lisboa, o nosso projeto de plantação, Lisboa Antiga, na qual Manuel Rainha está envolvido, também trabalha com pessoas em grande necessidade. A ABLA, onde temos pessoas que trabalham, também lida com pessoas em necessidade. Alguns anos atrás, alguns aqui podem lembrar de uma pessoa de um bairro social que vivia na bebida e que nós ajudamos a encaminhar essa pessoa, nós, igreja, ajudamos a encaminhar essa pessoa para uma instituição. Essa pessoa está recuperada, está com a vida em ordem, trabalha na ABLA e certamente há muito mais do que nós sabemos. Alguns são esforços de toda a comunidade, mas alguns desses testemunhos são várias iniciativas pessoais que, se calhar, nós nem sabemos, que cada um toma no nosso dia a dia, no sentido de ajudar quem precisa, quem está caído ao longo do caminho. E tem sido muito bonito perceber isso e fazer parte disso quando temos a oportunidade de olharmos para os que estão caídos e exercer essa compaixão e essa misericórdia que a Bíblia nos ensina. Eu telefonei ao Joca na sexta-feira para ele falar deste caso específico que ele falou, que é uma iniciativa muito bonita, que envolve, em plena pandemia, várias comunidades cristãs, inclusivamente várias pessoas da nossa comunidade aqui, para ajudar um casal em necessidade profunda, muito profunda. Mas é bonito ver o que Deus está a fazer no sentido da compaixão e da misericórdia. Joca estava de máscara ali porque ele estava no aeroporto de saída para Lyon. Eu liguei para ele um pouquinho antes dele embarcar. Eu não sabia que ele ia viajar, foi encontrar a esposa em Lyon. Mas um pouquinho antes dele embarcar, ele gravou o que vocês viram e ouviram e deu aquele belíssimo testemunho, que os detalhes são mesmo muito, muito lindos do que Deus faz, como Deus usa as pessoas para ajudar a quem precisa. E é assim que Deus toca o mundo. É assim que Deus toca o mundo. É assim que Deus anuncia o seu reino e revela o seu amor dentro e fora da igreja, com compaixão e com misericórdia. Jesus fecha a parábola com a seguinte recomendação àquele doutor da lei que fez as perguntas. Jesus diz assim para ele: vai e faz o mesmo. Vai e faz o mesmo. Viu o que o samaritano fez? Vai e faz o mesmo. Nós devemos ir e fazer o mesmo. Não de forma pontual, de vez em quando, para aliviar a nossa consciência. Não. Isso tem que ser um estilo de vida, imitação de Cristo, de forma continuada, prestando atenção nas pessoas que estão à nossa volta. Nesta pandemia que se prolonga e traz muitas consequências para a vida de muita gente, consequências negativas, não sejamos indiferentes. Eu sei que nós não somos, mas podemos estar distraídos. Não sejamos indiferentes. Vamos continuar atentos ao que se passa à nossa volta. A nossa família, a nossa igreja, aos nossos amigos, aos vizinhos, aos colegas de trabalho,
aos colegas na escola. Há muita gente que precisa que nós paremos no nosso mundo agitado. É uma operação stop. Stop, para um pouco, como fez o samaritano, né? Para que possamos entrar na realidade difícil do nosso próximo, dedicar algum tempo, talento e recursos para prestar socorro. Como gostaríamos que fizessem conosco. Como gostaríamos que fizessem conosco. E também, assim como fomos socorridos por Jesus Cristo, que se entregou por nós. Isto é o que este texto nos transmite nesta manhã. E podemos aplicar na nossa vida. Quando eu olho as minhas experiências passadas ao longo dos anos e coloco-me no lugar, ou estive no lugar do homem que foi assaltado e ferido, com alguma situação, com alguma dificuldade, né? Eu constato ocasiões difíceis que eu passei na minha vida, mas nas quais eu fui assistido por alguém, um amigo, um familiar, ou pela igreja, e eu sou muito grato a Deus por isso. Sou muito grato a Deus por isso. Mas também eu tive situações difíceis na vida, que eu tive que me virar sozinho. E não foi fácil. Não apareceu ninguém. Mas eu não reclamo. Deus também usou essas situações para o meu crescimento. Para o meu crescimento. Eu aprendi a sair dessas situações sozinho. Então Deus usa tudo. Deus usa tudo, né? Por outro lado, quando eu olho para trás, nas inúmeras vezes que eu poderia ter feito um stop para ajudar alguém, conhecido ou desconhecido, cristão ou não, certo? Muitas vezes eu fui como os religiosos da parábola. Eu não fiz nada ou fiz muito pouco. Muitas vezes. O que eu percebi foi que ao longo dos anos, Deus tem e continua a trabalhar na minha vida no sentido de transformar-me em uma pessoa mais sensível e compassiva. E pela graça e pela ação do Senhor, eu tenho aprendido um pouco a dar alguns passos na direção dos mais necessitados. É um processo, é uma aprendizagem para a vida toda. Agora, acho que cada um de nós pode fazer uma aplicação na sua própria vida, né? Coloca-te também em ambas as situações. Analisa a tua história. Quando precisaste, recebeste o apoio de um amigo, de um familiar ou da igreja? Agradece a Deus pelo que recebeste, pela ajuda recebida, certo? Há queixas a fazer pela falta de apoio em situações difíceis, pelas quais passaste e ninguém apareceu? Se for o caso, se tiver que perdoar alguém, perdoa, né? E avança, não guarde ressentimentos, cresce, aproveita para crescer. Se ficarmos presos em ressentimentos, é aí que vamos ficar, presos em ressentimentos. Precisas de assistência hoje? Por vezes é necessário pedir ajuda. Por vezes é necessário pedir, senão não haverá socorro. Agora, analisa também de outra forma. Ao olhares para a tua história de ajudar os necessitados, conhecidos ou não, dentro da igreja ou fora, cristãos ou não cristãos, tens o hábito de fazer um stop para entrares na realidade de angústia, dor e sofrimento das pessoas ao teu redor? Ou costumas passar ao lado, de forma indiferente? Pede a Deus para encher o teu coração de amor. E para finalizar, a evangelização é um ato de compaixão. Jesus, lá em Mateus 9, no final do capítulo,
o texto diz que ele olhava as multidões e sentia aquela dor nas entranhas, pois via também a necessidade espiritual das pessoas. E ele chamava de ovelhas sem pastor a caminhar para o inferno. E ele diz: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem, ele diz aos discípulos, ao Senhor da colheita, para que envie mais trabalhadores para os seus campos, mais pessoas com compaixão, para ajudar as pessoas, não só com pão ou com um abraço, mas também com a mensagem da salvação em Cristo. Também com a mensagem da salvação em Cristo. A compaixão envolve tudo isso. A compaixão vê as necessidades materiais, emocionais e espirituais do próximo e dá passos no sentido de poder supri-las da melhor maneira possível. Vamos ter um tempo de oração? Vamos baixar nossas cabeças, fechar os nossos olhos e refletir naquilo que a palavra do Senhor nos comunica nesta manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus compassivo e nós pedimos que o Senhor venha encher-nos da sua compaixão. Compaixão pelos que sofrem e pelos que estão perdidos, sem Cristo e sem salvação. Ajuda-nos a estarmos atentos e a darmos de nós próprios em benefício dos outros, assim como o Senhor fez conosco. O Senhor se deu completamente em benefício de cada um de nós. Queremos ser imitadores do Senhor. Enche-nos, portanto, de Ti e do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.